Chegamos na 21ª rodada do Cartola 2025, rodada em que o líder Flamengo e o vice-líder Palmeiras são os principais favoritos, mas jogam só na segunda-feira. Será que vamos ter surpresa aí nos times titulares? Aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação para ajudá-los em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em cartola e fantasy games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 21ª rodada do Cartola 2025. Retorno agora já em andamento e mais um vídeo aqui para ajudá-los. Galera, conto com o like de vocês, não esquece, já deixa aí joinha, cliquem rapidinho, de graça, dá uma ajuda aqui pro canal, inscrevam-se aqui no canal pra gente chegar em 350 mil inscritos. Gosta do conteúdo e ainda não é inscrito? Inscrevam-se, compartilhem o nosso vídeo também, tá certo, pessoal? Última rodada, a média dos cartoleiros ficou em 48,20 pontos. E aqui o nosso time principal, 64,16 pontos. A pontuação aí mais ou menos, né, galera? O Kaiser nos salvou, né? Que o reserva de luxo entrou aí com 17 pontos, mas os defensores principalmente foram muito mal, né? Mateuzinho decepcionou e ele, né? Gabriel Brazão, menos 2,10. Olha, mas para quem tomou 6 gols até que não foi tão ruim assim. Mas o Brazão aqui, na verdade, ele representa o time do Santos, que, né, com aquela atuação ridícula, tomou 6-0 do Vasco. Então, não foi só o Brazão, né? Neymar, quem escalou Neymar, que é o jogador do Santos em geral, acabou aí, né? A gente acabou se dando mal. Então, e aí não tem jeito, né? O Brazão, na verdade, representando todo o time do Santos, está na geladeira do professor. Não dá, né? 6-0 em casa pro Vasco, realmente vai ficar para a história esse resultado negativo do Santos. Quantos pontos vocês fizeram na última rodada? Me contem aqui nos comentários. Escaparam do Brazão? Estavam com ele também? Me contem aqui. Mas deixa o Brazão para lá, né? Vamos para a rodada 21, que tem jogos bem interessantes pra gente. A rodada começa aí no sábado, né? Com Bragantino e Fluminense. Também teremos Cruzeiro Internacional, Grêmio e Ceará, Vasco e Corinthians, Bahia e Santos. Aí, virando a página, Fortaleza e Mirassol, Juventude e Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro. E os dois jogos de segunda-feira que são os mais interessantes pra gente, né? Palmeiras e Sport, Flamengo e Vitória. Então vamos lá, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol. Ele está aqui, Rossi do Flamengo, um nome que é bem natural para essa rodada, afinal a gente está falando do Flamengo, dono da melhor defesa do campeonato. Em casa o Flamengo fez 10 jogos e sofreu só 2 gols. 2 gols sofridos em 10 jogos é um número bem positivo. O adversário é o Vitória, que tem o terceiro pior ataque do campeonato e pega os últimos 5 jogos do Vitória fora de casa, só tem 1 gol marcado. Rossi, segundo goleiro de melhor média no Cartola, 6,21 pontos, nome bem interessante para a próxima rodada. Outras opções aí para a posição, o Everton do Palmeiras, Rafael do São Paulo, Cássio do Cruzeiro e, para quem quer ser um pouquinho mais ousado, né, o Ronaldo do Bahia e o Walter do Mirassol. Lembrando, o selo verde ao lado do nome é que o jogador joga em casa na próxima rodada, selo vermelho é que joga fora de casa. Partindo agora para zagueiros, ele está aqui, Gustavo Gomes do Palmeiras. Não vai ter muito como fugir de Palmeiras e Flamengo nessa rodada. E agora falando do Palmeiras, né, joga em casa contra o lanterna do campeonato, o Sport. Então, logicamente, tem potencial aí para um bônus saldo de gols, aquele USG, né? Defensores que não sofrem gols já garantem 5, do time que não sofre gols já garantem 5 pontinhos, né? E a fase do Gomes é boa, né? Nas últimas 6 rodadas, ele fez menos que 5 pontos só uma vez, né? E não é que ele tá, não, mas é porque tem USG. Na verdade, não. Você pega os últimos, por exemplo, 4 jogos do Gustavo Gomes em casa, né? Que é o caso aí da próxima rodada, né? Em 3, ele passa de 5 pontos sem SG, né? Então, bem interessante aí a fase e o confronto que o Gomes vai ter aí na próxima rodada, tá certo? Outros zagueiros interessantes aí, zagueiros bacanas pra gente considerar. Ferrarese, do São Paulo, dupla do Flamengo, né? Léo Ortiz e Léo Pereira, e dupla do Cruzeiro, Vilauba e Fabrício Bruno. Seguindo com laterais, é outro jogador do Palmeiras aqui, ele, Piquerez. Bem, favoritismo do Palmeiras é óbvio, né? Já falei aqui, Piquerez
regular ali nos desarmes, mas o principal atrativo dele realmente é a ofensividade. Apresenta-se muito ao ataque, toda hora ali participando da construção de jogadas, é o segundo lateral com mais finalizações no Brasileirão, perde só aí pro Reinaldo e também um possível cobrador de pênaltis do Palmeiras, Piquerez. Nome quente aí para a próxima rodada. Outros laterais aí para a gente considerar. Kaique Bruno, do Cruzeiro, Luciano Juba, do Bahia, Paulo Henrique, do Vasco, Enzo Paulo Henrique na pré-lista de Carlo Ancelotti, hein? Quem diria? Enzo Dias do São Paulo e o Varela do Flamengo. Pessoal, estão assistindo o vídeo e ainda não deixou o like? A hora é agora. Deixa o like, clica aí no joinha e aproveita e me segue já no Instagram. Também estou por lá com conteúdos para ajudá-los. Então me segue, Professor Adriano CDC. Vamos começar a olhar a parte mais ofensiva do time. Meias, e ele está aqui, Arrascaeta. E é quase uma regra para os cartoleiros. Não se brinca com o Arrascaeta no Cartola. Em alguns momentos você até pode achar, pois é, né? Ele teve umas 2, 3 rodadas ruins, né? Eu acho que o Arrascaeta eu vou colocar aqui na minha geladeira. Daí você pega aquela coragem. Eu não vou escalar o Arrascaeta. A fase dele é ruim, aí pronto. É o que precisa. Vai lá o Arrascaeta, pá! 11, 12 pontos. Ele é esse tipo de jogador, Arrascaeta, né? Acho que talvez seja o maior jogador da história do Cartola, né? Em termos de desempenho, são muitos anos em sequência imitando, né? E é o cara capaz de conseguir boas pontuações a qualquer momento. Pega as últimas 4 rodadas aí, em 3 ele passa de 8 pontos. É o segundo melhor jogador de todo o Cartola 2025, com média de 9,48 pontos. E já são 10 gols e 8 assistências no Brasileirão, um número bem relevante. Fez gol aí na Libertadores no meio de semana. Eu tô gravando esse vídeo aqui, no momento que eu tô gravando, só um bastidor aqui, é bem quando tá rolando agora aqui o Inter e Flamengo. Nem sei o resultado final, mas nesse momento que eu tô gravando, tá 1-0 pro Flamengo, gol do Arrascaeta, né? Então, muito decisivo aí o uruguaio, como vocês bem sabem, certo? Outros meias legais aí para a rodada, o Matheus Pereira do Cruzeiro, Maurício do Palmeiras, Jean Lucas do Bahia, Bobadilha do São Paulo, além do Lucas Evangelista do Palmeiras também. Agora vamos lá, né? Com eles. Atacantes, posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas. E ele está aqui, Vitor Roque do Palmeiras. Olha, primeira vez que chamo o Vitor. Está em choque! Chamo o Vitor Roque aqui, né? Primeira vez que aparece por aqui, como eu falei, cada vez mais à vontade no Palmeiras e meio que eu falei do Gustavo Gomes, vale aqui para o Vitor Roque, né? Um jogador que o time deu uma retomada, ele está em boa fase, né? E tem esse confronto favorável, né? Então, últimas 6 rodadas. 6 rodadas é um intervalo legal, porque você pega 3 jogos fora, 3 jogos em casa, dá para pegar um recorte recente bem bacana. Últimas 6 rodadas, em 3 ele passa de 10 pontos. Vitor Roque finaliza bastante, sofre muita falta, ele é muito participativo, né? E esse é um jogo que o Palmeiras deve atacar muito, então bastante potencial aí para o Vitor Roque. E que tal eu chegar aqui chegando de vez, né, Vitor? Com aquela moral. Vamos lá, Rodrigo? Então, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Vitor Roque do Palmeiras aí na próxima rodada. Vamos usar um pouquinho do capitão com o Vitor Roque do Palmeiras. Outras opções aí para o ataque, galera. Caio Jorge, o melhor jogador do Cartola 2025, logicamente tem que estar por aqui. Samuel Lino do Flamengo. Vamos ficar de olho no Pedro também, hein? Pedro fica de olho, mitou demais na última rodada, se for titular no Brasileirão, sempre potencial grande, né? Ferretti do Vasco, Luciano do São Paulo e companheiro do Vitor Roque, Flaquito Lopes, o Flaco Lopes do Palmeiras, tá bom? Técnico que eu trago aqui, Felipe Luiz, né? O Flamengo tem um time muito equilibrado, favoritismo na rodada, né? Em casa, os resultados praticamente 100% de aproveitamento aí em casa no Brasileirão, então Felipe Luiz do Flamengo. Outras opções de treinador, o Abel Ferreira do Palmeiras, o Leonardo Jardim do Cruzeiro e o Hernan Crespo do São Paulo. Coloquei a faixa de capitão no Vitor Roque, um pouquinho mais ousada, mas ó, Caio Jorge, Arrascaeta, próprio Verratti, né? Também são nomes interessantes aí para capitanear a sua equipe. Vamos então à nossa escalação, pessoal. Time principal do canal, rodada 21, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Rossi no gol,
Kaique, Bruno e Ferrarese nas laterais, Gustavo Gomes e Léo Ortiz na zaga, Maurício, Matheus Pereira e Arrascaeta no meio de campo. Ataque, Caio Jorge, Samuel Lino e Vitor Roque, capitão. Técnico Felipe Luiz, custo do time 148,95 cartoletas. No banco, o Everton, Juba, Sabino, Evangelista e Flaquito Lopes de luxo, Flaco Lopes, reserva de luxo aí no time do canal. Espero vocês, nossa live de fechamento de mercado, horário tradicional, sábado, 11 da manhã. A gente passa um tempo aí com um pouco mais de calma, mais de uma hora ali, só tirando dúvidas de vocês, né? Importante, né? Perto do mercado fechar, então aguardo vocês sábado, 11 da manhã na nossa live. Vamos agora para o nosso time de valorização. Aqui, pessoal, o time que eu monto, né, vocês já sabem, focado em ganhar cartoleta, ficar cada vez mais rico, para ajudar quem disputa a Liga Valorização e para quem também quer engordar um pouco os cofres. Última rodada, extrato aí, o time fez ganhou quase 10 cartoletas, 9,93, e agora o balanço, né, o nosso saldo ali da conta, 288,20 cartoletas. Time Valorização, rodada 21, entrando na tela para vocês. Vamos escalados, com John no gol, Mateuzinho e Juba nas laterais, Ferrarese e Vilauba na zaga, Bobadilha, Jean Lucas e Maurício no meio de campo, Luciano capitão, Everaldo e Flaco Lopes no ataque, técnico Leonardo Jardim, custo do time menos de 100 cartoletas, 97,95, e no banco estão Walter, Samuel Xavier, Léo Ortiz, Marco Antônio e o Kaique do Bahia. Cartoleiros, mais um vídeo entregue para vocês, já sabem, né? Não é para chegar e copiar o time, eu passo várias opções em cada posição, explico aquele jogador mais em destaque aqui para vocês entenderem a linha de raciocínio, então não precisa copiar time não. Tomem os nomes que eu apresentei aqui como base e tenham as apostas pessoais de vocês também, beleza? Galera, desde já, boa sorte aí na rodada, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo.